Salve, salve, gente! Meu nome é Nilson, sou professor de Geografia e fui convidado aqui pelo IDP para falar de um dos grandes dilemas do estudante hoje do ensino médio, que é a rotina e o planejamento de estudos. Vamos lá, vamos entender como funciona esse projeto para que a gente verifique todas as etapas e melhore o nível acadêmico, melhore a composição do que a gente vai aprender. Primeiro ponto importante que eu gostaria de destacar é o planejamento. Dentro de uma rotina, o planejar é extremamente importante. Então você tem que se preocupar com o seguinte: analisar com antecedência, de preferência uma semana, o que vai ser a rotina da próxima semana. Se falar, professor, uma semana é muito difícil para mim. Então, pelo menos que você caracterize o dia anterior, estabeleça todas as metas, anote essas metas para que no dia seguinte você tenha um roteiro bem organizado de estudo. E aí vem o segundo ponto importante, é a questão da composição do seu tempo, que é primordial. Cada um tem uma organização de tempo. Existem dois grupos de estudantes: aqueles que têm uma composição melhor no aspecto de concentração e outros que não se concentram com facilidade. Então, para o primeiro grupo, aqueles que não se concentram, a indicação que eu te dou é que você faça estudos de 30 a 50 minutos. Isso mesmo, de 30 a 50 minutos você vai trocar de área. Então você faz da seguinte forma: você pega uma área como matemática, um tópico geral como geometria, e vai estudar ali de 30 a 50 minutos geometria plana. Depois desse tempo, você troca por uma outra área diversa. História. Vai pegar história, vai pegar monarquia e vai estudar o segundo reinado. Dessa forma, você vai estar sempre concentrado. Para aquele estudante que já tem um nível de concentração de excelência, o indicado é que você estude na faixa de 1h30 cada tópico. Lembrando que dentro daquele tópico não precisa ser necessariamente progressão aritmética. Você pode estudar matemática no mesmo tópico, PA e PG. Fica muito mais inteligente e muito mais prático. O terceiro elemento é ter a ordem do seu descanso. Você não é um robô, você não é uma máquina, então você precisa descansar nesses intervalos de estudo. E qual é a explicação que a gente tem que funciona? Você estudar na faixa de 1h30 a 2 horas e ter um pequeno descanso aí de 15 a 20 minutos. E o que você deve fazer nesse descanso? Beber uma água, ir ao banheiro, dar uma caminhada. E uma coisa que a gente considera extremamente moderna é a questão do alongamento. Parece besteira, mas alongar o pescoço, alongar os braços, dar uma esticada é sempre muito bom. Primeiro que vai reduzir as suas dores nas costas e vai retomar a ideia da concentração. Então fique esperto com a sua saúde. Outro ponto importante é a pergunta: qual é o melhor horário de estudo? Aí nessa pergunta, a gente tem que analisar dois pontos primordiais: o espaço físico e a sua composição corporal. Qual é a questão do espaço físico? Um espaço bom para estudo é um espaço arejado, é um espaço tranquilo. Veja, eu não estou falando necessariamente silencioso. Hoje existem diversos tipos de estudante. Tem estudante que gosta de estudar com música ao fundo, gosta de estudar com fone de ouvido. Isso não é problema. O importante é ser um ambiente tranquilo, que você se sinta bem estando no ambiente. Então, ambiente tranquilo, arejado e, muito importante, iluminado. Porque se a iluminação estiver muito baixa, começa a dar sono. E você sabe, né? Você que é do ensino médio, você quando verifica que começa a dar sono, já dá vontade de dar aquela deitada e dar uma descansada. O segundo ponto é a sua composição corporal. Seja esperto, verifique o jeito que você é. E aí você vai analisar e analisar da seguinte forma: vamos dizer que você é um estudante que tem muito sono depois do almoço. Para que você vai tentar se matar de estudar no pós-almoço se você está morrendo de sono? Dá uma soneca, dá uma dormidinha. Pô, professor, mas vale a pena? Claro que vale. Agora você não pode confundir uma dormidinha, um descanso de 20 a 30 minutos com uma dormida a tarde inteira. Se você for dormir a tarde inteira, já estragou a sua rotina e o seu planejamento de estudo. Mas se você der uma descansada, o seu corpo vai receber e vai ficar revigorado e vai funcionar muito mais, dando aquele alongamento. Descansou 20 minutos? Alonga 20 minutos na sua rotina de estudo. Descansou meia hora? Faça a mesma coisa. Professor, mas eu funciono mais de noite. Como é que eu faço? Durante o período da tarde, faça atividades lúdicas, por exemplo, uma academia. E chegar à noite, você vai lá e você estuda. Agora também deve tomar um cuidado muito grande. Esse estudo, ele não pode ser o estudo de toda a madrugada, porque você tem que dormir. Você já tem um momento de estudo na sua escola. Tem um estudo extra para compor isso aí. Se você não dorme de 6 a 8 horas por dia, você vai estar sempre cansado. E aí, muitas vezes, você recorre a elementos extremamente perigosos,
como por exemplo remédios. Isso não é muito bom para a sua saúde. Outro ponto aqui, que a pessoa me pergunta muito é, sentei, vou começar a estudar, e aí, o que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é retomar o estudo. Você fez aquele planejamento que a gente conversou anteriormente. Você estipulou que naquele dia você tem que estudar aquelas matérias. Quando você for sentar, já está organizado o seu caderno, o seu livro, os seus resumos, o seu tablet, o seu computador, tudo que for a esfera de necessidade para que você possa estudar, meu amigo. Aí dentro dessa configuração, você vai começar a pegar os seus resumos, suas sínteses, porque isso é o mais importante, para retomar no seu cérebro o que você vai ter que fazer na teoria e na prática. Dá uma olhadinha, não é para revisar tudo de tudo novamente, mas sim pegar os principais pontos para poder, a partir daí, subir no seu estudo a parte prática e a parte teórica. Isso é um estudo inteligente. Dentro dessa conformidade, você vai começar a fazer as atividades e vai verificar que alguma dessas atividades você vai ter dúvidas, que podem ser dúvidas práticas, porque errou uma questão, ou pode ser dúvidas teóricas. E o que você faz? Dentro de uma rotina e planejamento, você anota. Não guarde isso na sua memória. A sua memória já tem que guardar uma série de informações. Guarde isso num documento. Errei as questões 2, 4, 8 da lista de exercícios que foi passada. Não sei tal conceito. Vai anotando isso e organizando essas anotações. Como se organiza? Um exemplo, geografia ambiental, chuva ácida. Errei, não sei o conceito de chuva ácida. Anota ali, que quando você for perguntar para as pessoas responsáveis por te ajudar, essas pessoas já vão estar delegadas o assunto específico que ela precisa te ajudar. Isso é inteligente, isso facilita e faz você ganhar tempo. Então fique sempre muito esperto com isso. Agora vem a questão, e se eu errei os exercícios? O que eu devo fazer? Gente inteligente nunca vai colocar os erros debaixo do tapete. Isso não é inteligente. Inclusive tem um ditado, né? Errar humano, repetir o erro é demoníaco. Quem falou isso foi Agostinho, Santo Agostinho. Aí vamos tirar o demoníaco, vamos botar burrice? Eu falo, pô, professor, mas é burrice mesmo? Sim, ficar repetindo o mesmo erro é burrice. Você perde tempo, você não aprende. Então você vai agora recorrer ao seu planejamento. E como que eu vou fazer esse planejamento? Mesma coisa, pega o seu caderno, pega a sua lista de anotações, pega o seu tablet, pega o seu computador, aonde você anota isso e coloca de forma organizada. Língua portuguesa, figuras de linguagem, metáfora. Estou com dúvida nas questões de metáfora. 1, 3 e 5. Já deixa aquilo ali acertado para que você possa compor plantões de dúvidas, grupos de estudo e muitas vezes, com muita facilidade, quando é uma questão de vestibular, você consegue recorrer à internet. Use a internet ao seu favor. Vá lá, verifique como foi a resolução daquela questão que você teve dúvida. Isso facilita a sua vida. Muitas delas, além de serem respondidas por escrito, ainda tem a resolução explicada. Isso aí vai muito ajudar a sua vida acadêmica e elevar o seu nível de conhecimento. Tem que estudar pensando na prova? Certeza que sim. A gente analisa isso há 20 anos e os estudantes que têm foco a seguir, eles estudam com muito mais empenho. Então, se você tem uma prova naquela semana, planeje aquela semana para estudo daquela prova. Você tem um vestibular a ser feito, planeje se ele é semestral ou anual. Se você tem um concurso a seguir, planeje também. Como você tem um foco em uma determinada atividade, você tem os condicionantes do que cai naquela prova. Então o estudo ele fica muito mais eficiente. No caso do vestibular, que são muitos assuntos, é interessante você organizar a médio prazo, de preferência semestralmente ou anualmente. E a partir do momento que você vai conseguindo cada vez mais capacitação acadêmica, você vai subindo cada vez mais de degrau, respondendo as questões fáceis, médias e difíceis. Por isso que o foco em que tipo de prova, quais os vestibulares eu vou fazer, é sempre muito importante. Além de livros, questões associadas a resumos, outras atividades são importantes? São sim. Filmes, documentários, séries, músicas, são vitais para um desenvolvimento do intelecto. Agora tem que tomar cuidado, tem que ser realmente realista com você. Você não pode substituir o estudo apenas por filmes, músicas e textos e resumos e acesso
por exemplo, as séries. Isso não está correto. Você tem que usar esses elementos como elementos complementares, que vale muito a pena em áreas como redação, para que você possa subir e suprir sua necessidade do que a gente chama de composição acadêmica, que você possa ter um repertório cultural. Então, um filme, uma música, é válido. Língua inglesa, olha que coisa sensacional assistir um filme, escutar uma música na língua inglesa, você vai estar treinando o seu cérebro para que possa se desenvolver dessa forma. Então use como elemento complementar. A indicação que eu dou para você é que isso seja no fim da tarde, à noite, quando você já tiver estudado, tiver às vezes muito cansado, você vai lá, além de se entreter com uma série, com um filme, você tem um desenvolvimento acadêmico aí bastante eficiente. Vale a pena estudar em grupo? É outra dúvida que o pessoal vai me tirar. Tanto estudantes quanto pais de estudantes do ensino médio. Professor, mas vale realmente a pena? Aí você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que ser realista com você. Existem dois elementos em grupo. Tem o grupo de estudo e o grupo dos amigos. Se você vai para estudar num grupo de estudo e você só quer falar da vida, discutir problemas, organizar baladas, é melhor você fazer um grupo de amigos, porque isso realmente não é um grupo de estudo. Então, para iniciar no grupo de estudo, planejamento. O mesmo que você vai fazer quando estiver estudando sozinho. Você vai planejar que naquele dia vai ter um determinado período, tarde, início de noite, que vocês vão estudar em grupo. E aí vem o segundo elemento, de preferência um grupo heterogêneo. E por que é tão bom um grupo heterogêneo? Porque quando você estabelece que você é muito bom em história, em geografia, e o seu amigo ele é muito bom em matemática, aquela dúvida recorrente, aqueles exercícios que você continua não entendendo, aqueles conceitos que são muito difíceis para você, o seu amigo pode te ajudar. Ele pode, inclusive, te dar uma aula sobre aquilo. Então, ele te dá uma aula sobre um determinado assunto e você dá uma outra aula sobre outro assunto que você domina muito bem. Olha que coisa fantástica. Você estuda ao mesmo tempo que você passa uma informação. Você está ajudando o seu amigo a se desenvolver. Outro elemento aí é a questão do tempo. Quanto tempo é um tempo legal para estudo em grupo? A gente trabalha com os tempos longos. Tempos de 1h30 a 2 horas, que não significa estudar uma única matéria. Pode ser organizado, sim, estudos de 2 ou mais matérias. 4, 5, 6 já fica matéria demais. Mas 2 matérias, 3 matérias, ainda é de grande eficiência. E nesse agrupamento de estudo, eu gostaria de falar de algumas formas interessantes. O que pode ser feito nesse estudo grupo para realmente o estudo progredir? Primeiro, aula. Vocês dividem etapas ou dividem assuntos, cada um do grupo vai falar na faixa de 5 minutos, 10 minutos, para o outro membro do grupo. Isso é bom para treinar dicção, oralidade e desenvolver o conteúdo. Segundo ponto, fazer listas de exercícios ou pegar as listas passadas pela escola e cada um faz a sua lista com tempo cronometrado. Isso é muito bom porque é um desafio a mais e as pessoas acabam se concentrando bastante naquela atividade. Então, eu dou 2 exemplos aí para estudos em grupo, que se for feito de forma eficiente, com certeza isso vai surtir efeito. Vale a pena dar aula para eu mesmo? Eu digo de expressão própria. Eu faço isso. E eu faço isso há mais de 20 anos. E funciona. Quando eu quero ensinar, falar alguma coisa para os meus alunos, eu estudo diversos assuntos. Então a minha área é uma área muito ampla, então toda hora tem que ter estudo. Eu gosto de falar para mim mesmo, porque às vezes eu estou falando e pensando e já projetando algumas dúvidas que eu mesmo consigo resolver à medida que eu vou falando. Então vale a pena estar num lugar agradável, num lugar tranquilo, e você está falando para si mesmo, porque você está apresentando um assunto, desenvolvendo seu cérebro e aprimorando seu conhecimento. Então são dicas que eu gostaria que você seguisse para que você tivesse um desenvolvimento educacional mais eficaz. Conteúdo vai ser passado para você em larga escala na escola. O que a gente quer é que esse conteúdo seja realmente aprimorado por você, composto para que você tenha uma amplitude de conhecimento e tenha mais bagagem intelectual para fazer um ótimo vestibular e seguir sua carreira acadêmica. Então é isso, gente. O IDP convidou, estou explicando para vocês e espero que vocês tenham aprendido bastante e que possam seguir essas regras. Grande abraço!